Bom, antes de falar sobre a nomenclatura de cadeias carbônicas fechadas, é importante destacar que cadeias carbônicas fechadas são diferentes de cadeias carbônicas abertas na estrutura e na distribuição dos átomos de carbono que fazem parte dessa cadeia carbônica. Em alguns lugares você também pode encontrar o termo cíclico, então cadeias carbônicas fechadas ou cadeias carbônicas cíclicas é basicamente a mesma coisa, tudo bem? Então, quando átomos de carbono formam uma estrutura circular, uma estrutura fechada entre si, eu falo que tenho cadeias carbônicas fechadas. Nesse caso, nós vamos fazer alguns exemplos de cadeias carbônicas fechadas com ramificação e cadeias carbônicas fechadas com ligações duplas. Nesse primeiro caso, procurei sempre relacionar a fórmula estrutural com a fórmula de bastão para que não restem dúvidas aí nessa transformação de uma representação na outra, mas todos os pares de moléculas são exatamente as mesmas moléculas. Na primeira cadeia carbônica, primeiro par de cadeias carbônicas, eu tenho uma estrutura com 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono formando um ciclo, cadeias carbônicas fechadas. Do mesmo jeito, nessa outra representação, formou um triângulo. E toda cadeia carbônica fechada precisa, na sua nomenclatura, começar com a palavra ciclo. Então eu vou colocar aqui ciclo de 3 átomos de carbono. Ciclo de 3 átomos de carbono, ciclo prop. O tipo de ligação entre esses átomos de carbono é a ligação simples, então AN e a terminação O de hidrocarboneto. Então a gente tem aqui a molécula de ciclopropano. Procure deixar junto as palavras ciclo com a quantidade de átomos de carbono que fazem parte dessa molécula. Diferentemente da molécula anterior, aqui eu tenho 3 átomos de carbono numa estrutura fechada, porém um desses átomos de carbono, que é esse que está aqui, é um átomo de carbono terciário. Quando eu tenho átomo de carbono terciário, eu tenho uma ramificação nessa estrutura orgânica. E essa ramificação tem um nome específico. Toda ramificação precisa terminar com "il". Com um átomo de carbono, a nomenclatura de um átomo de carbono é met. Então, a nomenclatura dessa ramificação fica met de um átomo de carbono e a terminação "il". Essa é a ramificação metil, que só pode estar no carbono de número 1. Então, diante disso, eu não preciso especificar onde que essa ramificação está, quando eu só tenho uma ramificação na cadeia carbônica fechada. Então, a molécula é chamada de metil ciclo, eu vou colocar aqui embaixo porque não cabe, ciclopropano. Tudo bem? Metil ciclopropano. A outra molécula, a molécula de baixo, eu tenho 2 ramificações. Essas 2 ramificações ela está no mesmo átomo de carbono. Esse átomo de carbono que é um átomo de carbono quaternário. A representação é exatamente igual a essa, é a mesma molécula. Então, no carbono, nesse primeiro átomo de carbono, que como o exemplo anterior eu não preciso especificar onde está quando eu tenho apenas uma ramificação, mas aqui nesse caso eu tenho 2 ramificações, essa ramificação e essa ramificação, que estão ambas no carbono de número 1, no primeiro átomo de carbono. Então, na nomenclatura, eu tenho 1,1 tracinho dimetil, o prefixo di é utilizado para representar 2, então eu tenho 2 ramificações, eu tenho um dimetil. E a molécula, o restante da molécula, que é o nosso ciclo, tem a molécula de ciclopropano. Então essa molécula é a chamada 1,1-dimetil ciclopropano. A molécula ao lado, a molécula aqui acima, nós temos 2 ramificações em uma cadeia fechada de 5 átomos de carbono. Nessa representação no formato de bastão fica até mais fácil de você enxergar essas ramificações. Nesse caso, a ramificação ela precisa obrigatoriamente começar no carbono de número 1, e se esse é o carbono de número 1, o carbono de número 2 tem que ser esse aqui. Por quê? Porque está fazendo essa ramificação. Eu tenho que dar prioridade para contar os átomos de carbono das extremidades ou dos átomos de carbono que ficam
ligados diretamente a essa ramificação. Então essas ramificações elas estão no carbono de número 1 e no carbono de número 2, que eu continuo tendo uma ramificação de metil. Então a molécula é 1,2-dimetil, ciclo de 5 átomos de carbono, ciclo pentano. Na molécula abaixo, eu tenho uma ligação dupla. No caso da ligação dupla, a molécula não vai ter o prefixo -an, e sim o prefixo -en. E como eu só tenho uma ligação dupla num ciclo fechado de 5 átomos de carbono, eu vou ter a molécula de ciclo penteno. Não preciso especificar onde que está essa ligação dupla, porque eu só tenho uma mesmo. O mesmo acontece nessa cadeia fechada de 4 átomos de carbono. A molécula vai ser o ciclo buteno. Não preciso especificar. Se tivesse mais uma ligação dupla, aí sim eu precisaria. Na molécula abaixo, eu tenho ligação dupla, eu tenho também ramificação. Então eu tenho duas coisas diferentes. Qual vai ser a prioridade nesse caso? A prioridade vai ser do carbono que está mais próximo da ligação dupla. Então esse átomo de carbono aqui, ó, esse carbono que eu representei aqui, é o átomo de carbono número 1, porque é ele que faz a ligação dupla para o átomo de carbono número 2. E eu comecei desse átomo de carbono porque ele está mais próximo da ligação dupla, e o sentido, que é esse sentido anti-horário que eu vou obedecer, é devido à proximidade também desse outro radical, que é a ramificação. Essa é uma ramificação de 2 carbonos, então é a ramificação etil. A nomenclatura dessa cadeia carbônica fica no carbono de número 3, eu tenho a ramificação etil, então eu tenho a molécula de 3-etil, tracinho, ciclo, 5 átomos de carbono, pente, no carbono de número 1, pente 1-eno. Ou até mesmo nem precisa colocar esse carbono de número 1, porque já parte da ideia que a dupla ligação tem a prioridade, e aí nós temos a molécula de 3-etil ciclopenteno. Nessa outra molécula eu tenho uma ramificação, essa ramificação é chamada de etil, porque são 2 átomos de carbono, e aqui eu tenho uma outra ramificação que é chamada de metil. Eu sei que a prioridade vai ser a ligação dupla, então o carbono de número 1 é esse carbono aqui. Carbono de número 1 que faz a dupla ligação por carbono de número 2, a ramificação etil está no carbono de número 3 e no carbono de número 1. Nesse caso, eu tenho duas ramificações distintas, duas ramificações diferentes, eu vou obedecer a ordem alfabética. Em ordem alfabética, o etil vem antes do metil. Então, no carbono de número 3, eu tenho a ramificação etil. No carbono de número 1, eu tenho a ramificação metil. Eu tenho um ciclo de 4 átomos de carbono, então eu tenho um ciclo buteno, ou ciclo but-1-eno, para falar onde que está essa ligação dupla. Nesse último caso, uma molécula muito comum em todas as questões de vestibular, quando eu tenho ligações duplas conjugadas, ou seja, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, simples, eu tenho uma molécula chamada de benzeno. Então essa aqui é a nossa molécula de benzeno. E essa representação é a mesma representação dessa aqui, que também pode ser representada dessa forma, com um ciclo de 6 átomos de carbono e uma bola no meio. Representando então essa molécula, todas as três são moléculas chamadas de benzeno. Quando eu tenho uma ramificação nessa molécula de benzeno, essa molécula deixa de ser uma molécula de benzeno e se transforma numa molécula com a nomenclatura chamada de tolueno. Então eu quis colocar essa molécula para vocês aqui, porque ela é uma molécula muito comum em questões de vestibulares. Às vezes você vai encontrar
a molécula de tolueno quando tem essa ramificação, ou se não tivesse essa ramificação, se fosse apenas essa cadeia carbônica, você poderia chamá-la de benzeno e não de tolueno.